Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Hoje, o Salmo 127. O Salmo 127 é um salmo muito peculiar, porque ele é um salmo de Salomão, filho de Davi. E é o único salmo que é atribuído a Salomão. E é importante que nós entendamos então, que nós estamos nesse período agora dentro do livro de Salmos, que são os salmos da peregrinação. São salmos, alguns de Davi, mas em sua grande maioria são salmos provavelmente atribuídos a Esdras e neste caso a Salomão, que nós vamos ler neste salmo nesta noite e perceber algumas coisas que são bem peculiares no Salmo 127 que destoa dos outros salmos do Saltério. Vamos ler o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, por esta noite, obrigado pela oportunidade que temos de te adorar, de ler a tua palavra e compreender agora, Deus, do teu propósito, e que nesta noite, ó Deus, o Senhor venha nos conduzir a compreender a tua vontade, que os nossos corações estejam verdadeiramente dispostos e desejosos a conhecer mais do Senhor, para viver mais dentro do teu querer e da tua vontade. Assim que eu lhe rogo, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém. Eu gostaria de atribuir nossa reflexão nesta noite a seguinte título: Construir um lar nas mãos de Deus. É interessante o Salmo 127, é atribuído a Salomão, mas nós não sabemos em que período da história de Salomão ele foi escrito. Mas a grande tendência é que este salmo tenha sido escrito já em final de sua vida, como é o costume já de toda a literatura sapiencial de Salomão, que compôs o livro de Provérbios e compôs o livro de Eclesiastes. Provérbios não é um livro que foi escrito, sentou e escreveu de uma hora para outra, como é o livro de Eclesiastes, que foi um livro que ele escreveu e finalizou. Provérbios foi um compilado de vários pensamentos de Salomão que foram feitos, atribuídos, e aí no final eles fecharam o livro de Provérbios dentro daquela característica que ele possui de ser 31 capítulos de Provérbios, e ele quando a gente estuda Provérbios, a gente pode ver que cada um daqueles capítulos de Provérbios, eles são destinados a uma ideia central. Então, quando você estiver lendo o livro de Provérbios, você vai perceber isso. Esse salmo é um salmo que nos traz como se fosse um fechamento do livro de Provérbios. E dentro desse fechamento, ele nos coloca 3 grandes realidades da vida de todos nós. A primeira grande realidade
é a realidade do trabalho. A segunda realidade é a realidade da família. E a terceira realidade é a realidade do futuro, do planejamento, dos sonhos. Então, quando nós estamos lendo esse salmo, nós estamos praticamente, aí é uma livre interpretação minha, compreendendo que Salomão provavelmente escreveu isso aqui já no final de sua vida. No sentido de que ele se assemelha um pouco a Eclesiastes 11, aonde ele fala lá também que ele conheceu uma pessoa que viveu uma vida com sabedoria e teve um grande resultado em sua vida. E aqui nós estamos vendo sobre isso. Então, sobre a dinâmica da vida, nós podemos perceber que essas três dinâmicas são presentes em tudo. Nós vamos cuidar do nosso lar, da nossa família. Para cuidar do nosso lar, da nossa família, nós precisamos cuidar do nosso trabalho. E para cuidar do nosso futuro, não há possibilidade de pensar em futuro sem criar filhos, a nossa prole. Então, dentro dessa perspectiva, nós devemos construir o nosso lar segundo a proposta do nosso Deus. E aqui então nós vemos a primeira recomendação de Salomão: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. No sentido então de que tudo que nós vamos empreender com as nossas vidas tem que ser para o Senhor, é para o Senhor. Sem Deus, nossos projetos fracassarão. Sem Deus, nossos projetos vão falir. Se nós queremos algo para o nosso bem e para o nosso futuro, Deus precisa estar envolvido. Deus precisa estar no centro dos nossos projetos. E aqui, queridos irmãos, vamos lembrar então, em que ano Salomão está? Salomão está ele está aqui antes do período do pessoal voltar da Babilônia. Salomão está por volta de nós 3.100 anos. E ao longo desses 3.100 anos de história da humanidade, quantas coisas aconteceram, quantos impérios se ergueram e passaram e acabaram. Mas aquele que põe a sua vida em Deus, o seu legado, ele será perpétuo. Amém? Amém? Então compreenda isso. Nós precisamos colocar nossas vidas em Deus. Sem Deus nossa vida não prospera. Entenda isso. A maior prosperidade da sua vida é conhecer a Deus. A maior vitória da sua vida é conhecer Jesus Cristo. E o que vai garantir o teu futuro e não permitirá que a tua vida seja só uma ilusão e cansaço, é o quanto de Deus estiver na sua vida e na sua história. O quanto de Deus estiver na sua vida e na sua história, a sua vida vai se perpetuar. E nós precisamos ensinar isso. Nós precisamos viver isso. Deus precisa ser o centro da nossa vida. Senão tudo é cansaço e enfado. O que foi Alexandre o Grande? Uma história de 30 anos. A história do nosso Senhor Jesus Cristo, 33. Alexandre o Grande, 30 anos. E o que foi a história de Alexandre? O que sobra? Sobra só cidades do império que ele conquistou, só destroços. O que sobra da vida do nosso Senhor Jesus Cristo? Vidas e famílias. O que sobra da vida de Salomão em ensinamentos para serem aplicados até hoje. Enquanto o mundo hoje discute de feminismo, sobre colocar a mulher em um local, em um patamar de reconhecimento, este homem, Salomão, colocou a mulher no maior patamar, escrevendo Provérbios 31, que é a mulher virtuosa. Amém? O maior patamar está ali.
para a mulher, para a consideração. As mulheres precisam ensinar Provérbios 31 para suas filhas. Elas vão aprender a ser mulheres ali na palavra de Deus. Os homens precisam ensinar o Salmo 127 aos meninos. Porque os meninos precisam ser esses que trabalham duro, mas dependem totalmente de Deus, amém? Cuidam da sua casa, cuidam da sua família, mas dependem totalmente do Senhor, amém? É assim que a igreja caminha e se desenvolve. Então, sem o Senhor, todo esforço é em vão, será inútil, o texto que ele diz no texto, será inútil, verso 2, será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Queridos irmãos, Setembro Amarelo, a ideia de prevenção contra o autoextermínio. E a palavra de Deus diz para nós, a maior prevenção contra o autoextermínio é o que, querido irmão? Descansar em Deus, amém? Fala comigo, descansar em Deus. Fala, Deus é o meu descanso. Ele é de fato o seu descanso. Você depois de orar, você está tranquilo, você está em paz? Depois de orar, irmão, vocês têm que estar em paz. Está nas mãos de Deus, amém? Está nas mãos de Deus. Então, às vezes a gente está perdendo tempo, energia, se consumindo com tantas coisas. E a palavra de Deus fala que é mister que só eu e você façamos algo. Confiar em Deus. Levanta sua mão ao céu comigo. Coloca a mão no teu peito. E declara assim, uma mão ao céu e outra mão no seu peito. Vamos ligar no céu e na terra hoje. E vamos declarar, eu confio a minha vida e toda a minha família ao meu Deus. Você confia mesmo? Que essa seja a nossa confiança, o Senhor. Tudo que estiver fora do Senhor vai ser cansaço, vai ser enfado, vai ser estresse, vai ser tristeza. Mas aqui não está falando que a gente tem que ser covarde, acomodado e preguiçoso. Não é isso que o texto está dizendo. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus não diz que trabalho é fruto do pecado. Não é isso também. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo o seguinte, que você trabalha diligentemente. Amém? Você trabalha diligentemente. Deus vai te dar a provisão. O que você precisa. Agora o problema é que a gente trabalha, Deus dá o que precisa, mas nosso olho gordo e grande quer mais do que precisa. Aí vem cartão de crédito, vira uma navalha que corta dos dois lados. Aí vem carnê de Casa Bahia, fica mais caro. Aí vem financiamento de carro, financiamento. E aí na hora que você vê, o que Deus estava te dando como provisão, você não teve a sabedoria. E aqui o segundo texto diz algo precioso, terceira lição hoje aqui, queridos irmãos, para nós. Filhos, a herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Então, o que ele está dizendo? Que família é um presente de Deus, amém? Então levanta a mão ao céu, coloca a mão no teu coração e declara hoje, em nome de Jesus, a minha família é um presente de Deus. Vamos declarar com fé agora. A minha família é um presente de Deus. Amém? É um presente de Deus, queridos irmãos. São joias, galardão. Galardão. O que é galardão? Você sabe o que é galardão? Tem um monte de gente esperando galardão no céu, mas Ele já dá para nós, os nossos filhos.
coisa que enche a gente de alegria, de esperança. Então eles são presente de Deus. Por isso que a gente trabalha para cuidar, para levar a provisão para dentro de casa, para criá-los e educá-los no caminho do Senhor, como flechas. Dá trabalho. Dá trabalho. Vocês lembram do filme do Robin Hood? É uma porcaria, mas é bom. É a ideia de que o cara estava roubando do rico para ajudar o pobre, né? Igual um presidente aí fica falando que está fazendo. Mas tem uma cena do filme que mostra eles fazendo as flechas. E é interessante aquela cena, porque eles pegavam o metal, fundiam o metal, derramavam no local, saía dali, ia para a mão de uma pessoa que ia amolar as flechas. E aquela pessoa ficava ali, amolando a flecha, amolando a flecha. E tinha um outro grupo que estava preparando as flechas para colocar e encaixar naquela ponta de metal. Então era um trabalho que era feito milimétrico, com muita atenção, porque um erro, a flecha não ia chegar no alvo. É assim com os nossos filhos. É um trabalho maravilhoso, mas você não pode errar o alvo. Você tem que ser diligente. Você tem que orar por eles todos os dias. Você tem que ler a Bíblia com eles todos os dias. Você tem que ensinar o caminho de Cristo todos os dias. Até quando? Até hoje, quando eu vou na casa da minha mãe, ela fala para mim: abre a Bíblia e vamos ler, Carlos. Amém? Domingo é meu aniversário. Já passei de 50 anos, agora é 51. Até hoje ela faz assim. Você não pode errar na educação do seu filho. Amém? Hoje eu vi um vídeo que eu fiquei aterrorizado. As minhas filhas cresceram assistindo os videozinhos da Barbie, mas eu assistia do lado. Primeira vez que eu vi uma menininha daquelas bonequinhas beijando na boca da outra, eu falei: esse negócio não serve mais para vocês. Aí agora elas perguntaram recentemente para mim: pai, por que a gente não assistia a Barbie? Eu falei para elas: porque uma menininha beijou na boca da outra. Então não deixei isso. Tinha Tiquititas. Uma menininha beijou na boca da outra no Tiquititas, do SBT. Pai, você não deixava a gente assistir nem Tiquititas. Por quê? Porque uma menininha beijou na boca da outra. Minhas filhas vão acertar o alvo que está programado para a vida delas, que é o sonho que Deus colocou no meu coração. Ah, mas você tem que respeitar a vontade dos seus filhos. Onde está isso na Bíblia, irmão? Ensina a criança que deve. Está falando que você tem que pedir alguma opinião para o seu filho? Não, é você que vai determinar o caminho dos seus filhos. Até a profissão eu já escolhi. As duas hoje quer ser médica, de tudo quanto é jeito. Eu falo: ô Jesus, Deus é bom demais. Amém? Tem gente que fala: não, mas tem que ser pedagogia participativa. Aonde está isso na Bíblia, meu povo? Eu e você, nós temos que preparar as flechas do Senhor Jesus Cristo. Amém? Qual é a flecha? Qual é o alvo? É desde cedo. A gente dá bonequinha para a menina para ensinar que ela vai ser mamãe.
Desde cedo, amém? Desde cedo. Vai criar com libertinagem aí? Não vai dar certo, irmãos. Não vai dar certo. Uma vez deu aquelas brincadeiras de dar tapa. Deu um tapa na cara da Soraya. Levou outro na mão, na mesma hora. Nunca mais bata no rosto da sua mãe. Hoje é brincadeira. Cresce, não tem respeito. Psiu. Escuta o que sua mãe está dizendo. Pediu bênção para o vô, pediu bênção para a avó. Ah, não, o pastor é antigo. Não, não sou antigo. Eu já vi muita coisa. E é desde cedo. Você não pode errar. É uma bênção que Deus te deu. Então você tem que cuidar. É você que vai preparar, é você que vai amolar, é você que vai dar a direção, é você que vai mostrar o alvo, é você que vai mostrar o caminho que ele vai andar, para onde ele vai. Se você não fizer isso, outro vai fazer a cabeça do seu filho e da sua filha. E faz mesmo. Ainda mais nesse mundo corrupto que a gente vive. Videozinho da Netflix, um negócio da uma salsicha lá. Eu falei, gente, que pornografia é essa? Está chegando aí a porcaria do Halloween. E tem gente que ainda vai fantasiar os filhos. Vai entregar o filho para o diabo? Não, fantasia de agradecimento para Jesus, amém? Agradecer para Jesus. Por que tem que ser morte? Não, meu irmão. Lá no filme do Robin Hood, ele preparou uma flecha para acertar alguém, mas ele não matou a pessoa lá no final. Mas foi a flecha. É a flecha do trailer do filme, não sei se vocês lembram, que ele solta para fazer. Aonde você quer que seu filho chegue? Eu quero que minhas filhas sejam cheias do Espírito Santo de Deus, amém? Que tenham na boca delas a palavra de Deus. E que elas falem da palavra de Deus. A minha filha fez a redação do Enem e citou Oséias. Aí uma professora lá, dessas esquerdistas, libertina, veio querer tirar a bronca com a minha filha. A minha filha deu-lhe uma sulapada e explicou de onde que vinha, o que era, e falou para ela que a mulher estava com intolerância religiosa e se posicionou como cristã. Aí chamou o dono da escola foi lá, pediu desculpa para minha filha. O dono do cursinho lá de redação pediu desculpa para minha filha e falou que a professora estava errada. Na outra aula, a professora, quero te pedir desculpas, eu estava errada, eu agi errado. Você fez uma excelente redação, a sua nota estava certa. Ela tinha ganhado do Enem 920 pontos. A professora deu 860 pontos para minha filha. E a minha filha nem tinha falado que era redação do Enem. E a minha filha virou e falou para ela, só assim no final: professora, todos podem errar. A senhora errou. Mas ninguém pode permanecer no erro. Eu espero que a senhora comece a respeitar mais aqueles alunos que têm uma religião. Eu espero que a senhora também, além de ter o respeito, que a senhora também compreenda que a Bíblia é um livro incomum neste mundo.
Não existe um livro igual à Bíblia, e que eu recomendaria que a senhora, sendo professora de redação, deveria ler a Bíblia. A senhora já leu a Bíblia? Ela falou assim: não, eu nunca li a Bíblia. Então a senhora nem poderia comentar a minha redação. Ah, querido irmão, querida irmã, filhos são flechas, e são flechas que nós estamos treinando para acertar o alvo, que é Cristo Jesus, amém? A salvação da alma dos nossos filhos. Você já levou o seu filho a confessar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador lá na sua casa? Ah, não, não tem idade. Quando você está achando que não tem idade, você já perdeu o seu filho. Porque ele tem que ser desde pequenininho. Sou um soldadinho de Jesus. Fecha o olhinho para orar. Dobro o meu joelhinho para orar. É desde cedo, irmão, irmã. O mundo não está perdendo tempo. Ano passado a gente foi comprar as bonequinhas para o Natal Solidário, irmã Maristela. Aí a bonequinha estava vestida de menininha, mas tinha um Bilal. O mundo não está perdendo tempo não, igreja. Absurdo. Isso é demoníaco. Isso é demoníaco. Nós não podemos perder o nosso tempo. Os nossos filhos são herança, um galardão. Dedica o seu tempo. Minha irmã, é melhor você dedicar o seu tempo ensinando o seu filho, educando o seu filho, do que você está trabalhando fora. Investe 5 anos da sua vida para educar esses meninos no caminho do Senhor Jesus Cristo, para aprender a palavra de Deus, para que eles cantem a palavra de Deus, para que eles vivam a palavra de Deus, porque quando ele fizer 6 anos, ele já vai falar que ama a palavra de Deus e ama a Cristo Jesus, e ninguém vai mudar a cabeça do seu filho e da sua filha. Ninguém. Eu vejo um monte de irmã aí, babá para cá, babá para lá. Dedica o seu filho para cuidar do seu filho, para você educar seu filho no caminho. 5 anos passa rápido demais. 5 anos não é nada. E o pai? O pai também. O pai também. É o pai que faz o culto doméstico, é o pai que conta as histórias da Bíblia, é o pai que pega o menino para trazer para a igreja, é o pai que fica do lado do menino, da menina na igreja. Está faltando, gente. Está faltando a gente entender essa palavra, que os filhos são galardão. Quanta gente está esperando um galardão no céu, e Deus está dando o galardão para nós aqui. Soraya sempre trabalhou. Mas eu sempre estava lá. Entrava na sala de aula. Pai, a professora falou isso. Eu ia no outro dia, eu estava lá. Entrava na sala de aula. Hoje eu vim assistir a aula, professora. É. Esperava um momento. Professora, posso orar pelas crianças? Vem aqui, ora. Vocês acham que me impedia? Até lá, eles estudam hoje numa escola católica. Até hoje lá eu vou também. Eu vou, acompanho. No cursinho. Os professores lá já sabem que eu sou pastor. Um professor lá na escola católica virou e falou assim: olha, vamos respeitar que a Paula, ela é evangélica.
Querido irmão e querida irmã, é responsabilidade do pai, da mãe, preparar os filhos para enfrentar essa vida. E aqui o texto está falando que é um contexto de guerra. É guerra, é batalha espiritual. Acho que eu vou pregar esse sermão no domingo. Quantos aqui acham que eu devo pregar domingo à noite? Vou repetir esse sermão domingo à noite, então. Esse sermão tá bom, né? Nem eu pensei que ia falar esses trem. Tá vendo? Tem gente que fala assim, não, eu estudo, eu preparo, mas é o Espírito Santo que vai conduzindo, irmão. Aí aqui o final do texto ele diz assim: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Então os filhos são comparados como flechas, são colocados ali na sua aljava, e nós devemos prepará-los para cumprir a missão de Cristo Jesus. Qual a missão de Cristo Jesus, irmãos? Levar o Evangelho de Jesus Cristo a todas as pessoas. Esse menino que foi assassinado lá nos Estados Unidos, um menino, 30 anos, gente. 30 anos, irmão Moisés. 30 anos assassinado. Deixou 2 filhas. Vocês ouviram o discurso da esposa? O discurso da esposa? Eu perdoo. Eu te perdoo. Isso é cristão, não é, irmão? Ela falou para o mundo que ela perdoa aquele rapaz. Ela falou para o mundo inteiro que ela perdoa. A dor que ela está sentindo, a dor que ela vai ter que enfrentar. E ela disse: eu vou continuar o legado do meu marido. Quem de nós estaria preparado para isso? Para esse tipo de fé, para esse tipo de confiança em Deus. A minha oração é que Deus levante uma geração de homens e mulheres piedosos a Cristo Jesus, mas acima de tudo que levante uma geração de jovens piedosos, cheios do Espírito Santo de Deus, amém? Para eles impactarem essa geração, impactarem este mundo. Tem muita força, tem muita energia, tem muita criatividade para ser usada para o reino de Deus. Para o reino de Deus. O Salmo 127, então, nos desafia a viver em total dependência a Deus. Para construir a nossa vida fundamentada em Cristo Jesus. A nossa vida, nossa família, nosso ministério em Cristo Jesus. Então não nos esqueçamos, sem o Senhor todo trabalho é em vão. Então coloca Deus no início, no meio e no fim de todos os teus projetos. Segundo, o descanso é uma bênção para aqueles que confiam em Deus. Então, para você ter descanso, você tem que confiar em Deus. Então, você coloca nas mãos de Deus e descansa no Senhor. Nunca esqueça, a sua família é uma bênção de Deus. Levanta a mão ao céu. A minha família é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus. E terceiro, nós temos uma responsabilidade de preparar as flechas do futuro, preparar os nossos filhos. É um trabalho 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias por ano, e até o seu último suspiro. O seu papel é ser um homem, uma mulher íntegro, que depende do Senhor, que confia em Deus até o fim, para que o seu filho e a sua filha
levem o legado da fé em Cristo Jesus para a futura geração. Amém? Que os teus filhos, que os teus netos, que os teus bisnetos aprendam a confiar em Deus e a viver para Deus através do seu exemplo, do seu compromisso, da sua vida, do seu testemunho. Amém? Vamos ficar em pé na presença do Senhor e vamos rogar que o Pai do céu, Ele guie nossas vidas. Santo Deus e eterno Pai, Tua palavra é rica, é poderosa, nos desafia, e nesta noite nós rogamos, ó Pai, que o Senhor seja o centro do nosso viver, o centro do propósito do nosso trabalho, das nossas famílias. Renova a fé e a força de cada um de nós, nessa nobre missão que o Senhor nos confiou, de criar os nossos filhos no Teu caminho. Que nenhum se perca, ó Pai querido, e que todos, ó Deus, sejam preparados para serem homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo. Toma as nossas vidas nesta noite, fortalece cada lar, abençoa o trabalho de cada irmão, de cada irmã, faz prosperar o Teu povo para que o Teu reino cresça cada vez mais, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.